Olá, boa tarde. Vamos entrando aqui nesta tarde de 26 de julho de 2020 para mais uma live do Vida que Segue, né? Aqui representado por mim. Nossa, já estamos aqui com uma quantidade de gente bem legal. Então, gente, professor Dorinaldo, enquanto ele entra aí, a gente vai falando aqui um pouco do grupo Vida que Segue, um grupo de pais e mães enlutados por suicídio. Mas hoje nós vamos falar, a professora Dorinaldo está aqui, mas ele precisa entrar, né? Aí então a gente vai estar falando do luto, mas não luto por suicídio. Olá, professor Dorinaldo. Olá, boa tarde a todos. Então, esse luto que todos nós estamos vivendo, né? Esse luto que, nesse cenário atual, estamos todos nós sofrendo, né? Vivendo esse luto pela perda da nossa liberdade de ir e vir. Nós estamos vivendo um luto por assistir tantas mortes, tantas coisas. E hoje o Grupo Vida que Segue, né, tem a honra, o prazer, a alegria de contar aqui com esse convidado especial, mais que especial, o psicólogo Dorinaldo Sintra, psicólogo, psicanalista, professor e também colaborador do Grupo Vida que Segue. É uma alegria muito grande e hoje nós vamos estar aqui falando do tema, né, reflexões, possibilidades e reflexões no ressignificar o luto. Então, para quem não me conhece, eu sou Regina Reis, sou membro do grupo Vida que Segue, sou estudante de psicologia, estudo também o luto, já fiz a especialização em suicidologia, membro da Liga Acadêmica de Suicidologia também, e estamos aqui para conversar aqui um pouco. Eu vou pedir o professor doutor Dorinaldo que se apresente para a gente dar início, né? Que eu sei que tem muita gente aí querendo já estar interagindo e querendo ouvir você. Muito bem-vindo e obrigada pelo convite. Eu agradeço o convite feito pelo Grupo Vida que Segue. Para mim é uma grata oportunidade estar aqui hoje falando de um tema tão importante, que envolve a vida de tantas pessoas significativamente, e nesse momento em que estamos vivenciando uma crise mundial, falar sobre luto é algo que se torna pertinente para todas as pessoas. Todas as pessoas, de alguma medida, estão sentindo algum tipo de dor por alguma perca. Não que isso configure claramente um processo de luto, mas estar passando por essa dor psíquica, né, e como a gente acha respostas para dar novos significados a isso, é algo muito importante da gente ter em mente, da gente dialogar. Eu me chamo Dorinaldo, a Regina já falou um pouco aí das formações, né? Eu sou psicólogo, sou psicanalista, atualmente curso doutorado em Ciências da Saúde e sou mestre em Psicologia. Tive a oportunidade de escrever e coordenar a primeira especialização de Suicidologia do Piauí, a qual a Regina fez parte e é Exatamente. especialista em Suicidologia. E viemos aqui hoje para falar sobre essa temática tão importante, né? Uma das coisas que eu quero começar no nosso diálogo, hoje vai ser um diálogo, fiquem à vontade para fazer perguntas no momento que vocês preferirem, é que a gente tem que falar sobre as diferentes formas de sentir o momento que nós estamos passando, né? Se existe uma crise do coletivo, se existe uma crise ou um luto que todos nós estamos partilhando por a falta da liberdade, esse primeiro luto que a Regina já citou aqui, a falta da capacidade de muitas famílias de retomarem suas atividades cotidianas, seja no espaço do trabalho, no espaço religioso, no espaço de contato afetivo dentro da própria família, os familiares sem poder se verem presencialmente, e isso também atravessa alguns processamentos de perca e falta do outro, Sim, da com presença do certeza. outro, né?
Então, vamos polemizar isso e falar um pouco do como é se sentir assim, tá? Então, nós aqui do Grupo Vida que Segue, a gente já tem esse grupo de apoio, a gente fala muito, né, desse luto, só que um luto específico, como já falei, é do luto por suicídio. E, assim, é o que difere ele dos outros lutos por conta da forma, do fenômeno que é, do impacto que causa. Mas esse cenário que a gente está vivendo agora também, ele traz isso, né? Essa pandemia com essa quantidade de coisas que a gente perdeu. Perdeu o direito de estar junto. Hoje, Dia das Avós, a gente não pode, né, estar com os netos ou estar visitando. Porque antes tem muita essa coisa da gente estar presente e hoje, se a gente ama, tem que estar ausente. Um novo jeito de amar, isso, uma perda que a gente tem que aprender a lidar, né, nesse cenário atual. Mas aí nós vamos falar do tema, né? Vamos falar desse tema, das possibilidades, né, e reflexões do ressignificar o luto. Você gostaria Ótimo. sim, vamos, fique à Uma das... vontade para falar aí, porque aqui eu estou só para ouvir você também. Tudo bem. Uma das coisas que a gente já pode começar diferenciando, né, é que existem intensidades que as pessoas vivenciam esse processo de luto. Não existe uma pessoa que vivencia um luto exatamente igual a outra pessoa. Então a gente não pode dar uma única receita de bolo. Olha, faça isso que vai ser a melhor maneira de você superar o seu luto, né? Existem intensidades diferentes, motivações diferentes e contextos muito complexos da vida das pessoas. O grupo Vida que Segue Teresina, por exemplo, é um grupo que trabalha especialmente com pais, mulheres, homens, né, pais de crianças, adolescentes e adultos que foram acometidos por um fenômeno de alta complexidade que é o suicídio. E esse grupo ele vem como um suporte de apoio a esses familiares sobreviventes, para auxiliar essas pessoas a recomeçar a sua visão de vida, a sua visão de mundo após essa perda tão significativa, né? Eu estou utilizando essa palavra recomeçar porque muitas vezes as pessoas falam a palavra ressignificar ainda sem entender o que é que significa essa palavra, né? Às vezes a pessoa chega assim para outra e diz: olha, você tem que ressignificar isso. Mas será que as pessoas entendem a profundidade disso que está sendo dito? Né? Porque quando a gente está construindo a nossa vida, isso a psicologia explica, a gente vai construindo a nossa vida psíquica a partir de pequenos significados. Né? Uma criança, um bebezinho, ele ainda não conhece o próprio nome, ele não sabe ainda o nome dos pais, ele ainda não sabe qual foi a escola que matricularam ele, e a gente vai ajudando esse bebezinho a receber esses significados e a se agarrar a esses significados da vida. Ele vai aprendendo a se reconhecer, ele vai aprendendo a ver a si mesmo e aos outros, aprendendo a falar, e ele vai construindo um mundo que é simbólico, é um mundo que é psíquico, né? E muitas pessoas não entendem muito bem como é que a gente modifica esse significado. A perda por luto, pela morte de alguém, pela falta de possibilidade de entrar em contato com algumas experiências, como é o que a gente está falando aqui das perdas pela pandemia, ela oferece uma oportunidade da pessoa se encontrar com isso. Olha, você não pode mais ter acesso àquele outro. Então, qual é a nova roupagem, qual o novo significado que você vai dar a isso? Né? Quando se perde alguém, por exemplo, pelo falecimento, e aqui a gente tem que, hoje, nessa live, né, prestar nossa homenagem também às milhares de pessoas acometidas por Sim. esse vírus, da pandemia do Covid-19, todo o respeito e admiração e o desejo de força para as pessoas que estão enfrentando na linha de frente e estão sobrevivendo a essa doença global que está afetando a vida profundamente das pessoas, né? Na Muita nossa gente. família aqui nós tivemos algumas pessoas acometidas, alguns amigos que faleceram, então todo o respeito à dor dessas pessoas, tá? Para a gente falar sobre ressignificar, a gente tem que falar primeiramente sobre como as pessoas estão lidando com a dor sentida do momento. Isso. É interessante como algumas pessoas, Regina, elas passam por situações catastróficas,
mas parece que elas passaram voando e não sentiram ainda aquela dor do que aconteceu. É como se a ficha ainda não tivesse caído. É como se a pessoa ainda Exatamente. não conseguisse entrar em contato com os sentimentos que vêm daquela perca, daquilo que ela passou. Então, uma das fases importantes do luto, para a pessoa começar a entrar no luto, é ela sentir significativamente a dor daquela perca, né? Aceitar. Aceitar, receber ela, né? Não estou dizendo que é uma maravilha, olha que maravilha, vamos aceitar essa dor, vou me abraçar com ela. Mas nessa busca de novos significados, a gente precisa assumir a presença do significado da falta, da perda, e honrar isso, respeitar isso. É importante chorar quando necessário, né? Às vezes as pessoas ainda ficam com a armadura de, nossa, eu tenho que estar feliz o tempo todo, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Mas como? Como ser o tempo todo constante numa felicidade? Se a gente só entende o que é bom, porque também a gente entende o que é ruim. A gente tem essa dualidade dentro de nós. A gente conhece o que é o quente porque a gente conhece o que é o frio. Então a gente sabe quando a gente está aliviado porque a gente já sentiu dor alguma vez na vida. Então a intensidade que as pessoas sentem a dor, isso é algo muito interessante para até mesmo enquanto profissionais da saúde, como psicólogos, que é por onde eu venho falar aqui hoje, a gente compreender o que aquela pessoa está vivenciando. O que aquela pessoa está sentindo? Né? Qual é o tamanho da dor na vida daquela pessoa? Porque quando eu escuto a dor daquela pessoa, quando eu vejo a dor daquela pessoa, fica mais fácil da gente auxiliar ela. A gente estender a mão e saber como é que ela está passando por a dor. Não existe uma dor única. Então, se não existe uma dor única, cada dor vai de acordo com a vida da pessoa e de como ela foi construindo a vida dela. Às vezes as pessoas, né, têm um desenvolvimento da vida que elas chegam até a idade, uma idade de 50, 60 anos, sem nunca ter perdido nenhum parente, nenhum deles ter falecido, por exemplo, né? Ou o núcleo familiar continuar ali dentro daquele arredoma, né, preservado, mas outras vidas de outras pessoas, desde muito cedo, as crianças já estão significando o luto. Elas já estão se encontrando com momentos em que a pessoa, quando criança, já vê um avô falecer, por exemplo, um tio, um primo, alguma pessoa ao seu redor. E a criança já começa a entender e internalizar também a falta daquela pessoa. Ela, com os significados que ela tem de criança, e os familiares, e ela vendo os familiares lidando da forma deles, né? E isso é algo muito interessante, Regina, porque às É vezes... interessante mesmo, porque tem pessoas até que escondem muito da criança para evitar que a criança sofra, né? E é totalmente diferente a forma como você está falando, né? Que a criança, ela ressignifica. Pois é, às vezes o adulto tem mais dificuldade de colocar novos significados do que a criança. Mas o adulto, naquela tentativa de preservar a criança, começa a contar histórias, começa a evitar, começa a mentir para a criança, começa a dizer, né, começa a falsear as histórias, com medo da criança entrar em contato com aquela dor. Mas olha, a criança ela vivencia esses extremos de dor e alívio muito mais intensamente do que a gente, porque a vida dela ela tem essa criativa e constante relação, né? Eu tenho um bebê, eu tenho um filho que ele vai inteirar 2 anos agora, ele ainda é muito novo, né? Então, quando ele perde algum objeto, por exemplo, tá brincando com alguma coisa e alguém tira aquilo dele, ele vivencia uma sensação de frustração muito intensa, né? Se alguém tirar uma garrafa de água da minha mão, eu vou saber lidar com alguém tirar uma garrafa de água da minha mão. Meu filho, que ainda não tem esses significados, ele chora muito, se desespera, vai bater, né, querendo pegar a garrafa de Sim, volta, né? Então a criança ela está vivenciando isso mais intensamente. Então ela também vai criando um recurso interno de como dar novos significados a isso, né? A partir da ludicidade, a partir de várias maneiras. A grande questão é que quando o adulto perde pessoas significativas, ele não tem preservado dentro de si, muitas pessoas não têm preservado dentro de si essa capacidade criativa de dar novos significados como uma criança faz, de conseguir enxergar o futuro, o transcorrer da vida, modificando os significados daquilo que foi perdido. A criança, por estar no início da vida, ela tem isso como uma constante. Ela vive muito mais o olhar do presente e do futuro do que do presente e do passado.
Mas essa relação para o adolescente e para o adulto, ela é bem diferente, né? A gente sente, às vezes, assim, um adulto com uma narrativa, quando a gente escuta no consultório, de dizer assim, né? Que o tamanho da dor que ele está sentindo é como se a vida tivesse acabado naquele momento. É como se a vida não tivesse mais significado. É Mais como se nada sentido. mais, não tem mais sentido, nada mais importa. E olha que palavra interessante, né? Se ele sente que não tem mais significado, como é que ele vai ressignificar? Porque essa sensação é a sensação da dor. E a Tá gente bom. chama essa dor de dor psíquica, que não é uma dor física, né? Não é uma dor que a gente pode medir no escala de 0 a 10, né? Meça aí, no escala de 0 a 10, o quanto você está sentindo dor. Ela é uma dor psíquica que incomoda, que toma conta dos hábitos da pessoa, a pessoa se alimenta de um jeito diferente, a pessoa sente vontade de fazer as coisas de um jeito diferente. Essa dor toma de conta da vida da pessoa. Então, o primeiro momento que a gente pode falar aqui sobre as possibilidades de ressignificar esse luto é a gente ver como é que a gente está lidando com a dor. Eu estou conseguindo me sensibilizar com a dor? Às vezes eu sinto, Regina, que as pessoas olham para a dor do outro como algo tão distante que elas perderam um pouco essa sensibilidade. E que talvez, nesse momento de pandemia e quarentena, as pessoas estejam assim mais propícias a perceber o tamanho da dor que a coletividade está vivenciando. E Vejam só, pode às falar. vezes acontece até como você falou há pouco, a questão da receita, né? De assim, de alguém dar a receita pronta para o outro, faz isso, faz aquilo, e não compreende a dimensão dessa dor psíquica que a pessoa está vivenciando. Ela tem realmente uma dificuldade de lidar com isso e ela precisa buscar ajuda, né? Que você vai falar agora de como que a pessoa pode Buscar lidar. auxílio, né? Buscar ajuda. Sim. É isso mesmo. Então, sabe, Regina, eu fico sentindo assim que esse momento que nós estamos vivendo é uma oportunidade para as pessoas se sensibilizarem à dor da coletividade, à dor do outro, né? Sim. E temos que lembrar que, enquanto instrumento social, nós temos profissionais que são treinados, né, formados para cuidar dessa dor psíquica que a gente está falando aqui. Sim. Mas existem profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e vários outros terapeutas que podem oferecer essa estratégia de escuta, de cuidado à pessoa nesse momento intenso de sofrimento. É muito importante também, quando a pessoa passa por uma dor muito significativa, ela encontrar próximo de si alguém com que ela sinta que ela possa compartilhar aquela dor, sem ser julgada, sem ser criticada. Isso, é. Recentemente a gente escutou um relato de uma mãe que dizia assim, né? Eu estava no enterro do meu filho e naquele momento uma pessoa chegou próximo de mim e disse as seguintes palavras: você tem que ser forte. Aí a mãe pegou e falou, né? Naquela hora, eu no enterro do filho, me deu vontade de virar para ela e dizer: como é que você quer que eu seja forte agora? Né? Então veja a importância da gente saber perceber como é que está sendo a dor na vida daquela pessoa no momento que ela está vivendo. Né? Sim, ela precisa ser forte, mas será que ela tem que escutar isso nesse momento? Não, naquele momento você tem que ser sensível mesmo à sua dor. Sinta isso, né? Coloque isso para fora, expresse. Mostre que você é humana. Né? O Freud tem uma fala muito interessante, há 100 anos atrás, ele diz que não entende por que a humanidade vive como se fosse de ferro, se as pessoas são apenas de carne e osso. Por que as pessoas estão tão insensíveis à dor? Né? E às vezes as pessoas esperam com que o outro, né, não sinta dor ou outra condição, né? Não compartilhe comigo a dor dele, porque se ele compartilhar comigo a dor dele, eu vou sofrer também. Né? Então a pessoa liga para outra, a primeira coisa que ela pergunta é: oi, você está bem? Né? Já é colocando a pessoa assim, de você está bem? Bem, bem, Com eu já tá. expectativa de oi, tudo bem, bom dia, você já querendo que o outro esteja bem, para que o diálogo continue Aí diz, daí. tá bom. Aham, tô bem. Né? A máscara do tô bem, mas por dentro será que a pessoa tá?
Alguns autores sociólogos falam isso sobre as redes sociais, né? Como, por exemplo, a pessoa posta no Instagram ou no Facebook, eu não sei nem se pode falar o nome dessas marcas aqui, me desculpa. Dentro de uma rede social, ela posta uma foto de muita felicidade e quando ela solta o telefone da selfie, ela fecha a cara porque ela está Deixa. triste, sozinha, em solidão, né? Mascarando um pouco isso. Então, quais são as possibilidades que nós temos de ressignificar a dor? Senti-la, primeiro, valorizar a dor que nós sentimos, saber da importância que tem da gente achar alguém que a gente possa compartilhar essa dor e essa pessoa nos escute de uma maneira, né, calorosa, de uma maneira sem julgamento, aceitando com que a gente fale livremente sobre o que a gente está podendo falar e que aquilo sirva de apoio para que a pessoa comece a enxergar, né, uma aceitação da vida após essa intensidade da perda. Porque a perca, ela acontece processualmente ao longo da vida, né? A gente perde a capacidade de andar com 4 membros no chão, a gente começa a andar só com 2 membros inferiores no chão, a gente fica em pé, né? A gente não sai mais engateando, então a gente perdeu aquele primeiro momento. A gente perde a possibilidade de mamar, né? A gente não está mamando mais agora como adultos, e a vida vai continuando com uma série de perdas significativas ao longo da vida, Necessárias né? até. Muito necessárias ao nosso desenvolvimento, né? E como a gente se desenvolve após aceitar essas perdas, né? Esse momento de aceitação de perdas e até a gente lidar com esse acolhimento dessa dor, ele também é muito variável esse tempo, sabe, Regina? Às vezes eu tenho medo de alguns profissionais que ficam dando receita de bolo, tipo assim, olha, o luto vai durar 6 meses. Olha, o luto vai durar Não de tem seis tempo. meses a 2 anos. Opa, como assim? Como é que você vai colocar um prazo de validade em algo que é subjetivo? Né? Essa palavra subjetivo quer dizer que é algo que é da vida da pessoa, do desenvolvimento da história dela, de como ela se relaciona com o mundo, a partir da cultura dela, da forma com que ela reage. Como é que a gente vai colocar um prazo de validade nisso? Né? Não existe esse tempo programado. A gente acompanha aí os pacientes e a gente percebe que algumas pessoas, após 10 anos, 6 anos, 20 anos, continuam sentindo muito fortemente a dor de um luto. Então a grande questão é o que que faz a pessoa sair dessa grande dor do luto e ela trazer um novo significado. Quais são essas possibilidades, né? Possibilidade. As possibilidades estão envoltas ao redor de cada um de nós, né? Algumas pessoas se ligam muito fortemente a um ponto, a uma possibilidade chamada espiritualidade. E eu Isso, não estou falando aqui de religiosidade. religiosidade. Eu estou falando dessa atitude, dessa capacidade, dessa condição espiritual da pessoa se conectar com algo além de si, né? Essa conexão, para algumas pessoas, ela é um ponto muito forte para auxiliar nos novos significados. Existe um filósofo muito conhecido aqui no Brasil chamado Leandro Carnal, que ele Ah, faz uma análise retrospectiva e diz que o ser humano ele fazia rituais religiosos de enterro com os seus próximos antes mesmo dos paleolíticos terem aprendido a falar. uhum. Antes do ser humano, enquanto evolução, ter aprendido a falar, ele já tinha rituais religiosos. Então entenda como a espiritualidade ele está dentro do sujeito desde a origem, desde de um tempo bem antigo, né? E como Sim, é que a gente está com a nossa espiritualidade, com a nossa ligação com a esperança, com a capacidade de superação, capacidade de renovação, a capacidade de olhar para o novo dia e a gente conseguir se doar, além de receber as coisas da vida. Recentemente a gente escutou uma mãe também falar, eu estou falando assim, a gente escutou porque a Regina escutou também essa mãe falar nesse dia, ela falar a seguinte palavra, né? Dizendo quanto foi dolorido para ela, quanto dói a perca da filha dela, e uma das coisas que ela precisou fazer foi aprender a onde colocar o amor que ela tinha por essa filha. Era uma mãe que perdeu uma filha, e ela dizia isso pra gente, né? Onde é que eu vou colocar tanto amor que eu sinto por ela?
e que ela só conseguiu dar um novo significado, seguir a vida, quando ela pegou aquela quantidade de amor e ela começou a distribuir a outras pessoas, a outras coisas. Né? Uma parte colocou lá na espiritualidade dela, uma parte colocou no trabalho dela, uma parte colocou, né, com os amigos, com os vínculos, e isso foi fortificando ela, isso foi dando Deu um novo capacidade, sentido. isso foi esse ressignificar, foi o novo sentido para ela, né? Então, um dos caminhos é esse, da espiritualidade, né? Talvez, assim, um grande caminho que caberia uma live somente para falar sobre ele, né? Mas aqui a gente está para falar sobre vários. Outro caminho é o caminho do trabalho social e da doação. Muitas pessoas conseguem ressignificar a sua vida quando elas saem de um ponto de vista mais individual, orgânico, assim, de olhar para si, e começam a olhar mais para o mundo, para fora, para como elas podem contribuir com esse ser maior, né? Que é o universo. Né? Existem pessoas que falam sobre grandes tragédias na vida individual que motivaram elas a desenvolver projetos sociais, com comunidades carentes, com situações de vulnerabilidade, a sair do país e morar na África para auxiliar situações de maior catástrofe, até mesmo do que as que a gente encontra aqui no nosso país. E essa doação com a assistência social, com esse labor, né, esse trabalho para o outro, quando ele consegue concentrar as energias da pessoa nesse trabalho para fora, isso preenche a vida da pessoa a ponto que os significados daquela dor, eles se transformam. Entende? É Isso é como se amor. aquela dor que estava em primeiro ponto na vida da pessoa, ela começa a se modificar e se transformar em um novo objeto que a pessoa oferece para o mundo. Né? É como se ela tivesse aceitado aquela dor, tivesse acolhido aquilo, aquilo se processou dentro dela e veio uma resposta. Que resposta foi essa? Uma nova prática, um novo fazer, uma produção de algo. Né? Essa produção de algo vem assim também com esse elo, né, do trabalho social. Isso é algo muito importante. Tem algumas Quando perguntas aqui no chat. Opa, pode a falar. gente faz alguém feliz, que a gente serve, tem essa capacidade, meu Deus, o que você sente não tem, sabe, não dá para explicar. É enorme. Isso que você está falando realmente é fato. É fato. Quando sai de si, gastar essa energia lá fora com o outro, com a outra pessoa, você também se transforma. Você se transforma muito mais até. A vida passa a ser diferente. Esse amor, como sua mãe estava falando, né? O que eu vou fazer com esse amor? E é exatamente isso que você está falando, de levar esse amor mais além, né? É muito lindo. Maravilha. Tô amando ouvir isso aqui. É isso mesmo. Eu tentei pegar algumas perguntas aqui, mas eu estou vendo que são mais comentários, Regina. Comentários dizendo, poxa, é isso mesmo. Eu estou sentindo, né, que se É. vocês estão falando sobre o luto, está fazendo sentido para mim. É Aham. verdade. Quando você ajuda alguém, isso é gratificante. Que diálogo maravilhoso. Cada Para palavra mim está tá sendo. fixado aqui, eu não estou vendo os comentários não, viu? Você vai ver que para mim não está aparecendo não. Tá. Então, nós estamos aqui num diálogo sobre possibilidades, como a gente falou no início, não existe uma receita pronta. Então, a qualquer momento que algum dos participantes queiram fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade para a gente poder acolher sua pergunta e desenvolver alguma fala, tá? Falei de dois pontos até então, né? O primeiro ponto sendo essa conexão da pessoa com a espiritualidade. Segundo ponto, como sendo essa condição da pessoa se ligar a algum trabalho de ação social, esse trabalho em que a pessoa consegue desenvolver a sua vida com novas possibilidades, expressando, devolvendo a partir da doação, né, esse pilar doação. E, na verdade, eu falei de um antes desse, né, que foi a busca da terapia. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Um outro caminho muito bom, muito forte, efetivo para a gente conseguir transformar esse luto é a gente buscar um meio da gente criar respostas para esse luto. Existem muitas maneiras da gente dar uma resposta para o que a gente está sentindo. E é óbvio que algumas maneiras fazem com que a gente demore mais tempo para chegar na resposta.
e outras maneiras podem nos auxiliar a gente chegar nessa resposta de uma maneira mais fácil. Quando a gente procura, por exemplo, um profissional de saúde, como um psicólogo, um assistente social, um profissional que esteja com essa escuta qualificada, né? Se necessário, um profissional da psiquiatria também. Quando a gente procura esse profissional, ele já tem um preparo teórico e de experiência clínica para nos auxiliar a vivenciar essa dor. Uma coisa, a gente está falando sobre a nossa dor para alguém que vai comparar a minha dor com a dele. Quando a gente às vezes conversa com um amigo, né, e diz, olha, meu dedo está doendo. Aí o amigo vai e vira para você e diz, olha, mas o meu dedo dói mais ainda. Né? Ele meio que compara as dores. Mas é muito diferente quando a gente fala com um profissional, em que quando a gente fala para ele, olha, o meu dedo está doendo, a resposta que ele dá é, me fala sobre esse teu dedo que dói. Você é importante para mim, eu estou aqui para lhe escutar, eu estou aqui para lhe dar suporte, saiba que você pode contar comigo, me fale como é que esse seu dedo dói. Entende? É muito diferente. Ele é um diálogo que aprofunda na vida daquela pessoa. Então não é porque eu sou psicólogo e sou psicanalista que eu estou fazendo propaganda da minha profissão, É não. porque faz a diferença realmente. A pessoa está falando com quem vai compreender ou com outra pessoa que acha, né, que não entende aquela dor. E é muito importante que, inclusive, você, na terapia, é aquela pessoa da sua confiança, porque você já está tão sofrido, tão dolorido, ainda fica alguém, mas isso aí, você fizer isso assim, sai, se você conseguir sair, vai para lugar tal, isso é muito fácil dizer, sabe? Não validar aquela dor, como o profissional tem a capacidade, a competência de fazer também. Como no caso os psicólogos, psiquiatras, né? E os grupos É, também. ótimo. E esse recurso, né, do grupo terapêutico, né, existem várias formas de grupo. Está se tornando um constante também no nosso país, está em alta durante esse tempo, grupos específicos para enlutados, né, de Uhum. pessoas que estão compartilhando essa dor da perda. Então, muito provavelmente, próximo da sua cidade, ou se não da sua cidade, quem está escutando aqui essa live hoje, né, virtualmente, acontecem grupos específicos para falar sobre a dor de perder algo semelhante ao que você perdeu. Né? Existem grupos, por exemplo, como o Vida que Segue, que é a oportunidade que nós estamos falando hoje, que Débora são Mesquita também. o Centro Débora Mesquita, tem outro, né? Falando especificamente sobre o luto por suicídio. Existem outros por outros tipos de luto, né? De morte de parentes, perda de relacionamentos e aí por diante. Eu estou capturando aqui uma pergunta no chat, tá? A Jaiane Celeste colocou a seguinte pergunta aqui. Perguntaram aqui como falar com alguém que está sofrendo pelo luto. Olha, muito interessante essa pergunta, né? Alguém está vivenciando o luto. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Existem alguns pontos, né, que podem auxiliar nesse momento. O primeiro ponto é assim: não se cobre saber o que falar, né? A pergunta é o que é que eu vou falar para a pessoa. Então, o primeiro ponto é não se cobre em ter algo certo, algo precioso, algo mágico para falar para aquela pessoa. O primeiro momento é você se aproximar da pessoa e dizer coisas simples como: eu estou aqui, me fale o que você estiver sentindo, estou aqui para lhe auxiliar. Né? Às vezes, no primeiro momento de impacto, a pessoa não está querendo já escutar uma resposta. Assim Olha, não Deus. precisa nem dizer nada, né? Exato. Né? Ele não está querendo escutar uma resposta como, por exemplo, né, as pessoas chegam para outra e dizem assim: você é muito nova, você vai superar isso. Olha, naquele primeiro momento, esteja do lado da pessoa e diga: eu estou aqui. Né? Eu estou aqui, eu estou disponível para você. Como você está se sentindo? Eu posso fazer algo para lhe auxiliar? Né? Se a pessoa está querendo falar pouco, fica em silêncio do lado dela. Porque esse silêncio é uma fala. Esse silêncio é uma presença muito importante para aquela pessoa. Né? É um silêncio em que, um momento que a pessoa esteja querendo falar, ela vai conseguir abrir os olhos dela e olhar para você e vai sentir no teu olhar, na tua presença, que ali você está dando força para ela. Essa é a chave. Essa é a chave, sabe? Qualidade de presença. A qualidade da presença. Né? A pessoa vai ressignificar isso
com o tempo, passando por várias situações da vida. Então, no primeiro momento, né, o que falar? Estou aqui. Né? Se quer uma dica do que falar, eu estou aqui, conte comigo. Palavras simples, objetivas, de que oferece para a pessoa esse gancho de suporte. Né? Eu não estou dando uma resposta pronta para a pessoa, porque eu não sei como é que a pessoa está vivenciando a vida dela. Às vezes as pessoas acham que sabem como a outra pessoa está vivendo a vida dela. Né? Sim. Tem pessoas até que dizem assim: ah, como seria bom se eu fosse fulano de tal, que eu resolveria todos os problemas da vida dele, né? Mas talvez seja porque você está olhando muito mais para a vida do outro do que para a sua, meu amigo, né? Então, olhando de longe para a vida do outro, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. A gente sabe o que a gente acha que resolveria o problema do outro, mas essas respostas são suas, não são da outra pessoa. Então, se você está vivenciando, né, alguma relação no dia a dia, no trabalho, na família, em que você se depara com alguém que está vivenciando luto, não tente responder por aquela pessoa. Deixe que ela responda. Deixe que ela fale. Né? Deixe que ela consiga te transmitir como ela está se sentindo. Talvez uma coisa importante também para falar para essa pessoa além do conte comigo, eu vou lhe auxiliar a encontrar mais pessoas para lhe ajudar. Sim. Né? Olha, tem um contato de um profissional, tem um contato de alguém aqui, tem um grupo que acontece. Olha, eu sou da religião fulana de tal, vamos lá para o encontro da religião, fazer nossas orações, nossas preces. Lá naquele encontro a gente consegue trazer uma força para lidar melhor com isso, sabe? Mostra assim a disponibilidade e oferece para o outro sem cobrar algo do outro. Isso é muito importante. A Tem mais rede algumas de apoio. perguntas aqui. Tem uma pergunta. Eu não estou visualizando nenhuma pergunta aqui para mim, não tem. Ô, rapaz. Não sei por quê. O Disseu Firmino perguntou algo muito semelhante a isso. Ele perguntou assim: como saber o que falar a quem perdeu alguém? Né? Muito semelhante a isso. Acredito que essa resposta já contemplou. Como falar para uma criança sobre a morte? Olha que pergunta interessante, né? A Sara Abreu colocou essa pergunta. Quando a gente está falando com a criança, o primeiro ponto é a gente saber o que é que a criança já está entendendo sobre vida e morte. Algumas crianças, elas já têm muito claro na mente delas o que é viver e morrer. Elas já viram algum animalzinho morrendo, algum inseto morrendo, elas já viram, por exemplo, até nas metáforas que as pessoas falam, né, do sol nascendo e o sol se pondo. Então ela já entende simbolicamente que algumas coisas começam e acabam. Então é muito importante, no primeiro momento, a gente chegar para a criança e perguntar dela, ou conversando com ela ludicamente, a partir do brincar, a partir da aproximação, preferencialmente estando da altura da criança. Né? É muito diferente você ser um adulto, né? Eu tenho 1,84 m e conversando com uma criança bem pequenininha assim, né? A Fica. relação de conversar de cima para baixo, né? A criança vai ficar olhando para mim lá em cima. Né? É muito diferente de quando eu me abaixo e fico da altura da criança, brincando com ela e começo a dialogar com ela sobre começos e fim, né? Sobre as coisas que estão ao redor dela e ela já sabe que acabam. Então, para falar sobre morte com a criança, existem até alguns livros que auxiliam muito nesse processo. Livros em que você vai passando páginas e contando histórias de que alguém que perdeu algo, que modificou, que se transformou. E esses livros já dão suporte para você conseguir garantir essa fala com a criança. A grande questão é a gente assim evitar criar grandes fábulas e grandes mentiras. Porque às vezes, na tentativa da gente esconder da criança, né, a gente está atrasando o desenvolvimento tão necessário para a vida dela, que é ela entender que algumas coisas acabam. Né? Exato. O ser humano, ele é finito. Né? E as coisas que estão aqui nesse campo material, elas são finitas. Elas acabam. Então, falar isso para a criança com leveza, com acolhimento, né? Da altura da criança, com palavras que ela entenda, escutando ela muito mais do que falando,
Isso é muito importante, porque a criança tem uma capacidade, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um pouco estranha para algumas pessoas ouvir, mas confiem no que eu estou dizendo. A criança tem uma capacidade criativa muito mais aguçada para lidar com o fenômeno da morte do que um adulto. A criança vai conseguir transformar esse significado muito mais facilmente, por conta da capacidade criativa que ela tem de se rearranjar. De se rearranjar. É óbvio que eu estou falando de alguns contextos, né? Existem também contextos em que as crianças vivenciam uma dor tão profunda pela perda dos seus entes queridos que ela também entra em falência e ela morre, né? Existe uma síndrome chamada síndrome da resignação. Essa síndrome acontece principalmente com crianças refugiadas, que perdem por motivos de guerra, disputas religiosas, Nossa, é pesado. apatríadas, bombardeios de cidades, crianças que perdem seus familiares. E existem estudos científicos, eu tenho até um artigo que eu colaborei sobre esse estudo, que mostram que essas crianças, psiquicamente, no seu inconsciente, elas começam a definhar e elas não querem mais, elas sentem na essência delas não mais vontade de viver, param de se alimentar e algumas delas chegam a óbito quando elas não são tratadas. Para vocês entenderem o tamanho da dor psíquica daquelas crianças, né? Mas isso depende muito do contexto cultural, de onde a criança está inserida, do tamanho do conflito, da calamidade que aconteceu na existência daquela pessoa, tá? Isso daí é um contexto específico, mais comum na literatura, nas grandes guerras lá de Israel e de outros países. Mas isso acontece também. Questão do vínculo também, né? É assim, o vínculo que se tem com, eu acho que isso é muito importante, tanto para o adulto como para a criança. O vínculo que você tem com a pessoa que partiu, e aí para como lidar com isso. Tem pessoas que têm mais dificuldade por conta do vínculo que tinha, que era muito próximo, muito apegado, muito, né? Tem isso também. Exatamente. Como lidar com o luto da perda de um ente querido por civis, quando não podemos viver o ritual de despedida? Lady Nalva Soares perguntou essa. Olha, que pergunta interessante, Lady Nalva, porque uma das coisas que está acontecendo nesse momento atual é que nós estamos assim sem a possibilidade de vivenciar os rituais de despedida. Esses rituais de despedida, como eu já falei até um pouco anteriormente, eles estão desde o início da construção da nossa sociedade. Nós, o nascer e o morrer, são rituais, onde nós estamos coletivamente vivenciando esse processo. Durante esse momento do Covid-19, esse estado de pandemia, os velórios, eles só estão sendo autorizados em alguns municípios, quando autorizados, né, com poucas pessoas, se tivessem vínculo com aquele familiar. E o enterro com o máximo de 10 membros, 10 pessoas. Então é óbvio que isso cria para as pessoas que estão passando pelo processo de luto uma falta simbólica. É como se faltasse para eles uma representação de que, poxa, eu não consegui me despedir. Né? É como Nossa se sentisse cultura. uma falta cultural, muito aliada também aos rituais religiosos, que comumente, né, criam estratégias para confortar as pessoas. Né? 7 dias de oração, a missa de sétimo dia, o culto de sétimo dia, uma sessão específica espiritual, para, dependendo da religião da pessoa, um mês depois, uma missa em prol daquela pessoa, né? Esses rituais, eles nos auxiliam a entender simbolicamente o que está acontecendo com a vida. Porque eles são rituais capazes de tirar a nossa compreensão do aqui e do agora e nos colocar nessa dimensão da espiritualidade, do existe algo a mais, existe algo além. E esse algo além traz o conforto, porque preenche os espaços vazios, onde as pessoas estão sem nenhuma verdade. Né? Porque se ela for olhar racionalmente por aqui e agora, ela vai dizer assim, poxa, eu estou sozinho e não pude me despedir.
Mas se ela olhar com essa visão que sai do aqui e do agora, ela vai pensar de que, poxa, eu vou continuar levando aquela pessoa comigo. No meu dia a dia, ela vai se fazer presente. Eu ainda sinto o carinho dela, o amor dela. Eu ainda vou orar por ela. Então, essas questões espirituais, elas conseguem preencher o vazio do aqui e do agora. E isso nos auxilia a lidar com a vida, né? Esse desenvolvimento dessa força simbólica para lidar com essa relação de São perda. as etapas, né, que vão sendo cumpridas e aí vai se tornando mais leve, se tornando mais aceitável. É. Foi mais perguntas aí, porque para mim aqui não aparece, não sei por quê. Tranquilo, pois a próxima pergunta eu vou fazer para ti. Nessas horas de luto, existem muitas pessoas falando assim: olha, é importante ter forças. Isso é correto? Foi a Dayana Timóteo que perguntou. É Responde essa, importante Regina. ter força, né? Uhum. Agora eu faço que nem a mãe disse, é muito fácil dizer, é importante ter força. Mas se eu estou exatamente sem forças, né, para lidar com aquela situação, e aí é onde eu vou estar nesse contato, se eu estiver nessa capacidade de compreender que eu não estou muito bem, por que que eu estou sentindo isso? Como que eu estou lidando com isso? De que forma que eu posso melhorar isso de dentro de mim? Né? Que as pessoas, elas não, quem está de fora não tem a capacidade de compreender, não. É difícil mesmo, porque o luto é muito de cada um, é muito específico, cada um tem seu tempo, tem seu modo de sentir, tem sua intensidade de dor. Né? Um sente a dor, consegue 2, 3 meses, já está conseguindo sorrir, outras pessoas com 1 ano, ela nem se permite sorrir, porque ela, poxa vida, eu estou de luto, meu filho foi meu, né? Então, assim, essa força é muito pessoal, é muito subjetivo, e é importante buscar essa força. Quando a gente não tem essa força, é importante buscar e ir se conhecendo. Porque, na verdade, o luto é um processo. É um processo. Ele não acontece num determinado tempo, não. É um processo, é cada dia, é uma vivência, é uma experiência. E nesse processo, os grupos de apoio, eles ajudam demais. Demais. É assim, uma experiência que a gente está vivendo que vale a pena. E também a questão da terapia, gente, pelo amor de Deus, a diferença é grande quando você não compreende porque determinadas coisas acontecem com você, e quando você começa a fazer a terapia, que aquele profissional ele vai te ajudar, né, a compreender tudo isso. Continua aí. Sabe as palavras, Regina. A gente não pode simplesmente virar para a pessoa e dizer assim para ela, né? Olha, tenha forças. A grande questão é que às vezes a força que a pessoa recebe é justamente você estar perto dela. É justamente você verificar a capacidade que ela tem de criar novos projetos, ressignificar a vida. Mas isso leva um tempo, como a Regina está falando, É um né? processo mesmo. A gente escuta as pessoas falando, quando elas estão vivenciando o luto, né? De é como se fosse uma montanha-russa, né? E aqui eu Imagine estou todo vendo mundo... que nós Pode falar. estamos já só a 10 minutos, né, do Eita! tempo. Pois é, pra você ver a Importante montanha-russa, né? colocando mais alguma coisa aí, você fazer suas considerações, ver se tem mais alguma pergunta aí que não aparece para mim. E de Tranquilo. já, sim, né, a gente já agradece a sua participação. Vamos lá ver as suas considerações, ver se o tempo nos permite. Sim, senhora. Pois é, então, olha, para nós é uma alegria, para mim está sendo uma alegria estar aqui presente falando sobre essa temática, porque o que é que me alegra? Me alegra saber que pela palavra, por isso que nós estamos transmitindo aqui, por esse conhecimento, a gente pode estar acolhendo as pessoas.
A gente pode estar preparando alguém para pedir ajuda, porque às vezes as pessoas não gostam, não se sentem à vontade para pedir ajuda, mas com a oportunidade de uma live como essa, onde a Regina está apresentando um pouco mais do grupo da vida que segue, onde eu estou falando dessas capacidades que nós temos de ter novos significados, a gente consegue oferecer um pouco de suporte às pessoas. Isso muito me alegra, né? Me alegra saber que no meio de tanta dor existem pessoas que podem auxiliar, cuidar umas das outras, porque juntos, unidos, somos mais fortes. Eu gosto sempre de falar de uma metáfora muito simples e que para mim é muito forte, né? E se eu pego um graveto, um único graveto sozinho, e eu tensiono ele para buscar quebrá-lo, um graveto, né, de madeira, talvez um graveto sozinho ele se quebre. Mas se eu junto 5 gravetos, 10 gravetos, 100 gravetos, aquela mesma força para tentar quebrar aqueles Ele gravetos, não quebra. não se quebra. Porque juntos temos mais resistência. E a gente tem que conseguir ampliar essa visão tão individual que às vezes, né, está sendo vendida essa ideia de que nós estamos sozinhos, né? Vendida essa ideia, quando diz só assim, você é responsável, você é o único responsável pela sua felicidade. Opa, meu amigo, no meu ponto de vista, isso é uma fala errada, né? Porque sozinho a pessoa não é feliz. É Então a não. felicidade, a força, o ressignificar, ele vem quando a gente está junto, quando a gente está unido com outras pessoas, né? Então isso é muito importante, a gente criar falas, palavras, conhecimento, onde as pessoas sintam que elas precisam se unir mais umas às outras, para compartilhar os seus momentos de alegria, mas também compartilhar de maneira respeitosa e acolhedora o momento de maior dor que a pessoa está sentindo. Achei assim muito importante as perguntas que foram feitas aqui sobre como contar para as crianças, sobre o luto, a morte. Outra pessoa perguntou agora aqui mais recentemente, Regina, como contar quando o caso é por suicídio. Como contar para uma criança? Até onde contar? Né? Então eu acrescento aquelas palavras que eu disse, quando a morte é por suicídio, também é muito importante a gente ver quem são as pessoas que irão contar. Porque o que é que essas pessoas entendem a respeito da morte por suicídio? Porque a morte por suicídio é um tabu, as pessoas não aceitam falar sobre isso, ou têm dificuldade de retirar os julgamentos. Às vezes elas se apressam em julgar e culpar a pessoa, que é Sim, alguém que está em tenso sofrimento, que é alguém que estava, né, os estudos comprovam que a grande porcentagem das pessoas que cometeram esse ato fatal, né, do suicídio, elas estavam cometidas por impulsividade ou por a presença de algum transtorno mental, exato. ou uso de substâncias psicoativas como álcool e outras drogas. Aham. Então, às vezes as pessoas olham para aquela pessoa e julgam ela, mas não entendem que naquele momento do óbito daquela pessoa, o que acontecia é que a pessoa estava precisando era de ajuda e não de Sim, ser julgada. Então, para falar com a criança, primeiro se prepara as pessoas que vão falar. e vão Se você não falar. se sente muito seguro em falar, procura alguma pessoa que tenha mais esse conhecimento, esse suporte para falar. Muito importante nesse momento procurar um profissional de saúde, procurar um desses profissionais, né, que trabalham, por exemplo, os profissionais da Liga de Suicidologia do Piauí, que está presente aqui na live, estou vendo algumas pessoas comentando, que tem É, esse, esse conhecimento para lhe auxiliar nessa transmissão dessa mensagem, para que a criança receba essa mensagem de uma forma com que ela entenda de uma maneira mais clara, né? Evitando julgamentos ou culpabilizações, para que ela não crie um ódio pela pessoa que se foi, né? Tudo que a pessoa que se foi não precisa é de que alguém odeie ela, ah, então, né? A é isso. posição é outra, é a gente aprender a se conectar com aquilo que a gente chama de amor, que é algo próximo à compreensão, algo próximo ao acolhimento. Isso é o que a gente precisa ter no nosso diálogo, no nosso discurso, né? Certeza.
Pois a gente agradece, em nome do Grupo Vida que Segue, agradece demais a sua participação, foi muito valiosa, muitos esclarecimentos, tenho certeza que os comentários aí devem estar bombando, né? Alguma coisa desse sentido. É uma alegria muito grande poder contar sempre com a gente já tem você como um colaborador do grupo, né? Agora mais ainda. Depois dessa Legal. live, com certeza nós temos a intenção de ficar promovendo outras lives com outras pessoas participando, né? Hoje até era para estar outro mediador aqui, mas aí por alguma questão fui eu novamente. Mas Tranquilo. é uma O pessoal alegria. está o pessoal tá dizendo aqui, Regina, que tem a opção de habilitar comentários na tua barra aí. Aí tu clica nela que tu consegue ver os comentários. Pois eu preciso aprender, porque eu estou com dificuldade aqui, mas eu vou aprender depois, não vou mexer agora não, viu? Pois Pois então olha, é só isso, só gratidão e a todos que participaram, nosso muito obrigado, nossa gratidão, isso é muito importante, tudo que foi comentado, essa questão da gratidão. acolhida, acolher, sempre, é a melhor ação, né? Na Tem uma verdade, frase que a nossa colega, a professora Karina Okajima Karina, Fukumitsu fala, né? Que se tem vida, tem jeito, né? se E tem isso é vida, tem jeito. uma frase muito interessante para a gente falar sobre esses ressignificados, né? Essa possibilidade de ressignificar, né? Esses Sim, vários significados, né? Enquanto a pessoa está viva, acordar para as coisas que animam essa vida, né? Acordar para isso. E sim. isso com respeito à dor do que ela está sentindo, mas sabendo que existe uma visão para o futuro, para uma tomada de novos objetivos da vida, uma reconstrução, e que a vida segue, né? A É o vida nome desse segue. grupo, é a vida que segue. Como a gente consegue continuar carregando essa vida com a bagagem de aprendizado, num aprendizado que nos torne melhores. É óbvio que a gente passa por tantas coisas na vida que às vezes alguns aprendizados deixam a gente mais amargurados, se sentindo mal. Mas a grande importância, talvez, né, desses grupos de apoio, do trabalho terapêutico, do conhecimento da psicologia, é acordar a pessoa para que o que ela vive, ela tem que extrair o melhor disso. Ela tem que pegar aquilo que tem mais significado e que traz mais saúde, mais força, mais imunidade, mais capacidade de enfrentar o dia a dia e fazer isso valer a pena, né? Extrair Que a flores de nossa pedra, como diz Karina Okajima, né? Extrair extraindo flores de flor pedra. de pedra. E essa capacidade existe. Basta você olhar para um matinho aí próximo da sua casa, você vai ver as flores brotando mesmo onde tem pedras. Em cada frastazinha que começa a sair, né? A plantinha que a gente fica, meu Deus, como foi que conseguiu sair aí? Essa Exatamente. tendência que a gente tem de estar sempre buscando, né? Um caminho e buscando o melhor. Muita, Todo muita, muita respeito às pessoas gratidão. que estão aqui, tá? Todo respeito a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas palavras. Grande abraço.